Olá, eu sou o Dr. Pelegrino, geriatra. Existe uma pergunta inquietante que incomoda muita gente. O meu avô ou a minha avó, ou meu pai ou a minha mãe, têm ou tiveram a doença de Alzheimer. Eu terei a possibilidade de desenvolver esta terrível doença? Sobre esse assunto nós vamos abordar neste vídeo. Por favor, assistam o vídeo até o final. Depois, deem um like, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Vamos lá. Temos dois tipos de doença de Alzheimer. A episódica, que é a mais comum, e a familiar, que é mais rara. A doença de Alzheimer familiar, ela tem duas características bem marcantes. Uma, ela é de início precoce. Ela começa por volta dos 40 até 60 anos. Outra característica é a prevalência familiar. Por exemplo, se uma pessoa desenvolve essa doença, ou o seu pai ou a sua mãe também desenvolveu numa faixa entre 40 e 60 anos. Mas ela é bastante rara. Um estudo feito na França, que seguiu mais de 100 mil pessoas com demência, apenas 1% de todos os casos estudados representava a demência de Alzheimer familiar. A episódica, o nome já fala, episódico. Se nós analisarmos famílias, 4 gerações de uma mesma família, tem famílias que, dentro dessas 4 gerações, não tiveram nenhuma pessoa com doença de Alzheimer. Outras famílias, em 4 gerações, nas 4 tiveram pessoas com doença de Alzheimer. Em outras, em 4 gerações, tiveram 2 gerações que apresentaram doença de Alzheimer. Por isso que ela é episódica. A genética da doença de Alzheimer já foi bastante estudada, principalmente o cromossomo 19, o gene da apolipoproteína E, principalmente a E4. Mas a doença de Alzheimer, ela é multifatorial, ou seja, existem vários fatores que contribuem para o aparecimento da doença de Alzheimer. Eu sempre digo que a genética são sementes que nós herdamos, sementes de doenças. Nós carregamos estas sementes conosco. Se essas sementes encontrarem terras férteis, elas vão se desenvolverem. Nós temos que fazer de tudo para não dar terras férteis a estas sementes. Mas na doença de Alzheimer, como nós falamos, ela é uma doença multifatorial. Tem vários fatores. Hoje, nós temos inúmeros estudos. Ainda, nós não conseguimos evitar o aparecimento da doença de Alzheimer. Mas nós conseguimos uma grande coisa. Nós conseguimos retardar o aparecimento da doença de Alzheimer. E isso é extremamente importante. Por exemplo, você poderá desenvolver a doença de Alzheimer aos 75 anos. Mas, se você investir na prevenção, você poderá desenvolver aos 85. Você ganhou 10 anos de qualidade de vida. E você nem sabe o quanto vale esses 10 anos. Esses 10 anos que você retarda o aparecimento da doença de Alzheimer, esses 10 anos são extremamente valiosos na vida do indivíduo. Para você postergar, retardar o aparecimento da doença de Alzheimer, existem 5 fatores a serem trabalhados. E nós vamos falar deles aqui. Vamos lá. Primeiro grande fator: exercícios físicos.
Olha, eu falei exercícios físicos, eu não falei atividades físicas. Atividade física é uma coisa, exercício físico é outro. Um exemplo, uma dona de casa que faz todos os seus afazeres domésticos. Ela limpa, ela cozinha, ela lava a roupa. Essa senhora tem uma atividade física grande, até exaustiva, mas isso não é exercício físico. Exercício físico é algo planejado para atingir determinados objetivos. Os dois principais objetivos que nós temos que atingir com os exercícios físicos. Primeiro, é manter uma boa forma física. Segundo, é investirmos para que certas doenças não apareçam. Investirmos em qualidade de vida. Como falei, o exercício tem que ser planejado e tem que ser constante. Nós temos que procurar ajuda de profissionais, de professores de educação física, para nos orientar, para fazer um segmento e até avaliação. E também, exercícios físicos têm que ser constantes. Segundo fator que nós temos que investir é na alimentação. Esses dias eu vi um vídeo, 5 alimentos para evitar o Alzheimer. Na verdade, esses 5 alimentos, ele compõe uma gama muito grande de alimentos que devem ser ingeridos. Mas não que eles 5 isoladamente vão ajudar a evitar o aparecimento da doença de Alzheimer. A dieta mais estudada hoje é a dieta do Mediterrâneo. É a alimentação dos espanhóis, dos franceses, dos gregos. E o que essa dieta tem de importante? Primeiro, a dieta do Mediterrâneo, ela é composta de uma ingesta muito baixa de carne vermelha e uma ingesta muito alta de peixes do mar. Os peixes do mar são ricos em ômegas. O ômega é um anti-inflamatório, um antioxidante importante para o nosso organismo. Na dieta do Mediterrâneo também ela é composta pela ingesta de bastante verduras, frutas e legumes. A Organização Mundial da Saúde recomenda que nós temos que ingerir 4 porções de verduras, frutas e legumes. Na dieta do Mediterrâneo, eles ultrapassam a ingesta dessas 4 porções. A dieta do Mediterrâneo ela é muito rica em grãos, como o grão de bico, a ervilha, a lentilha e outros. Esses grãos também são importantes. Eles ingerem bastante castanhas, e as castanhas elas já estão provadas que elas contêm substâncias antioxidantes importantes para o nosso organismo. Tem 2 elementos importantíssimos e que já existem vários estudos científicos sobre eles. Um é o azeite de oliva. O azeite de oliva extra virgem, ele tem uma atividade antioxidante e anti-inflamatória importantíssima. O azeite de oliva extra virgem, numa ingesta e por volta de 40 a 60 ml por dia, não é apenas borrifar na salada. Outro elemento também bastante estudado é o vinho tinto seco. Ele tem ingerido moderadamente, ele confere ao organismo, o vinho tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias. Na dieta, nós temos 2 vilões. São os carboidratos de fáceis assimilação. Os 2 típicos é o açúcar e a farinha, os produtos feitos com farinha de trigo refinada. Nós sabemos já tem vários trabalhos científicos mostrando que os carboidratos de fácil assimilação, eles têm atividades inflamatórias e eles pioram várias doenças. Terceiro fator que nós temos que investir é aumentar a nossa reserva cognitiva.
ampliar a nossa reserva cognitiva. O que é a nossa cognição? A nossa cognição é a capacidade da gente manter a atenção, de aprender, de raciocinar, de executar, de julgar. E para nós aumentarmos a nossa capacidade cognitiva, nós temos que investir em aprender coisas novas e executar. Mas coisas novas marcantes, importantes. Coisas que exigem esforços, que exigem bastante raciocínio. Vou dar alguns exemplos. Tocar um instrumento musical, dançar, investir numa arte, por exemplo. Nós já falamos da dança, da música, mas pode ser a escultura, a literatura. Aprender informática. Por quê? Nós temos que estimular o raciocínio e depois executar atividades motoras refinadas. É o cérebro aprendendo e as mãos executando trabalhos refinados. Uma coisa extremamente importante, e eu vou falar de um trabalho, é aprender um segundo idioma, aprender uma nova língua. Tem um trabalho feito no Canadá, um trabalho extremamente interessante. Eles pegaram pessoas já com comprometimento cognitivo leve. O que é isso? Pessoas que já têm um comprometimento cognitivo de um domínio só da cognição, mas ainda não têm a doença de Alzheimer. Eles pegaram um grupo dessas pessoas e submeteram esse grupo ao aprendizado de um novo idioma. Fizeram um estudo de segmento de avaliação. E os resultados finais, extremamente importantes. Através da ressonância magnética de alta resolução, constatou no final do período que esse grupo de pessoas aprenderam um novo idioma, um aumento da densidade tecidual em certas áreas específicas do cérebro ligado à linguagem, à cognição, como as regiões frontais e estruturas do lobo temporal medial. Isso é, o cérebro dessas pessoas, em vez de murcharem, eles tiveram o seu cérebro em determinadas regiões um aumento da sua densidade. E o mais importante, esse grupo de pessoas retardou a evolução da doença de Alzheimer em 5 anos. Isso é extremamente importante. Um trabalho científico mostrando a importância de, quando se aprende um segundo idioma, um outro idioma, já numa idade avançada, nós melhoramos a nossa capacidade cerebral e retardamos o aparecimento dos sintomas da doença de Alzheimer. A quarta coisa que nós temos que investir é no sono. Eu sempre comparo o nosso cérebro como a nossa oficina de trabalho, como o nosso escritório. Imagine um dia que o seu local de trabalho está tumultuado, extremamente estressante. Várias pessoas entrando, saindo. Como que vai estar esse ambiente de trabalho no final do dia? Sujo, desorganizado. O que você tem que fazer no final do dia? É organizar, limpar o seu ambiente de trabalho para que no outro dia você chegue e encontre aquele ambiente bonito, agradável para você produzir bastante. Assim é o nosso cérebro. Depois de um dia cansativo, estressante, cheio de problemas, o sono, ele repara o cérebro, ele restaura, ele promove essa limpeza. Mas a gente não dorme por decreto. Tem pessoas que tiveram insônia durante a vida toda, aí ele recebe a recomendação, você tem que dormir bem. Não é igual você ligar uma tomada lá no interruptor da tomada, liga e desliga. Também não é dormir com medicamento, né? Tipo assim, uma pílula mágica que de repente vai me dar um sono ideal, um sono reparador, apenas tomando um comprimido. Dormir bem é um processo. Todo processo é um investimento e leva tempo.
Normalmente, esse período, para a pessoa adquirir um novo hábito e passar a dormir bem, ela cultivar o hábito de dormir bem, leva em média 3 meses, no mínimo, de investimento. Não é do dia para a noite. Pessoas que tentam, faz alguma coisa e logo desiste. Dormir bem é investir em você, investir em saúde. Nós temos que investir no nosso sono. Quinto fator a ser investido é nas relações sociais. Como geriatra, eu pude constatar que normalmente as pessoas que viviam bem, que enfrentavam bem a sua velhice, eram pessoas bem relacionadas. Nós temos que investir em relações. As boas relações começam na família, né? Ela tem que ser intergeracional. A pessoa tem que se relacionar com indivíduos de todas as faixas de idade, desde o bebê, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o idoso. Essa relação social da pessoa tem que permear por todas as faixas etárias. E como nós falamos, as relações sociais começam na família e ela se expande no grupo de trabalho, no seu grupo de amizade, no seu grupo religioso, no seu clube, enfim, as relações interpessoais, as relações sociais são importantes. Muitas vezes, as relações sociais agradáveis é uma maneira de aliviar o estresse e até de evitar o aparecimento da depressão. Concluindo, a doença de Alzheimer ainda é inevitável, mas nós temos como retardar o seu aparecimento, postergar o aparecimento dos primeiros sintomas. Isso é um investimento. Investimento em 5 fatores que nós falamos: exercícios físicos, alimentação saudável, aumentar a nossa reserva cognitiva, investir no sono, investir nas nossas relações sociais. Se nós investirmos nisso, nós vamos viver mais. E se o Alzheimer tiver que aparecer, ele vai aparecer bem no finalzinho da vida. Também os estudos e a experiência clínica mostram, quando o Alzheimer ou as demências aparecem, o indivíduo já tem uma idade bastante avançada, ele tem uma evolução mais curta. Quando ele aparece mais precocemente, ele tem uma evolução longa e a pessoa tem uma qualidade de vida péssima ao longo de 10, 15 e até 20 anos. Nós temos que retardar este aparecimento. Se nós acrescentarmos 10 anos sem aparecer os sintomas da doença de Alzheimer, como eu disse, esses 10 anos são extremamente preciosos, porque o indivíduo vai estar com uma idade mais avançada, mas apesar da idade avançada, ele vai preservar a sua liberdade, a sua autonomia física e mental. Isso é extremamente importante. Invista em você e viva melhor. Muito obrigado.